A chuva batia forte contra as janelas do pequeno apartamento em Alfama, Lisboa, quando Maria, com os olhos inchados de lágrimas não derramadas, virou-se para Ana e disse: "Estou cansada disto tudo." Ana, que preparava uma surpresa romântica com velas e vinho do Douro para o 7º aniversário delas, sentiu o mundo desabar. Sem uma palavra, pegou na mala e saiu porta fora, deixando para trás o eco de uma porta a bater que selava o fim aparente de 7 anos de amor escondido. Mas 3 meses depois, numa madrugada fria de outono, o telefone tocou insistentemente e a voz suplicante de Maria do outro lado implorava: "Volta para casa, por favor, não aguento mais sem ti." Ana hesitou ao telefone, o coração acelerado como se estivesse a reviver aquele momento fatídico. Tinham-se conhecido numa manifestação pelos direitos LGBT em Lisboa, 7 anos antes, quando o país ainda fervilhava com as recentes leis de casamento igualitário, mas a sociedade conservadora teimava em resistir. Ana, uma professora de literatura de 28 anos, com o seu ar introspectivo e cabelos escuros ondulados que caíam como uma cascata sobre os ombros, sempre fora a mais reservada das duas. Maria, aos 30, designer gráfica com cabelos loiros curtos e um sorriso que iluminava salas inteiras, era o oposto, extrovertida, impulsiva, sempre pronta para confrontar o mundo. Juntas, formavam um equilíbrio perfeito, mas o peso das expectativas familiares e sociais começava a rachar essa harmonia. Naquele aniversário, Ana planejava tudo com perfeição. O apartamento cheirava pastéis de nata frescos e uma playlist de fado moderno tocava baixinho. Mas Maria chegou do trabalho exausta, o rosto marcado por linhas de stress que Ana não notara antes. "Cansada de quê?" perguntou Ana, mas Maria apenas abanou a cabeça, murmurando algo sobre pressão no emprego e olhares julgadores na rua. A discussão escalou rapidamente. Ana, sentindo-se rejeitada, interpretou as palavras como fim. "Se estás cansada de mim, então vou embora", disse ela, a voz tremendo. E foi o que fez, mudando-se para a casa da irmã em Sintra, ignorando as chamadas iniciais de Maria. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Ana. A irmã, Sofia, uma mulher casada e mãe de 2 filhos, tentava compreender, mas o seu conservadorismo católico tornava as conversas tensas. "Ana, talvez seja melhor assim. A sociedade não está pronta para isso. Pensa na família, nos pais." Ana sentia o peito apertar com cada palavra. Os pais, devotos e tradicionais, nunca souberam da relação com Maria. Para eles, Ana era a filha solteira dedicada ao ensino. Mas dentro de si, o conflito rugia. Amava Maria mais do que tudo, mas o medo de rejeição familiar a paralisava. Noites insones passavam com Ana a questionar se o amor delas valia o isolamento social. Entretanto, Maria afundava-se em arrependimento. No seu estúdio em Lisboa, rodeada de desenhos inacabados, revivia memórias. O primeiro beijo numa praia da Costa da Caparica, as viagens secretas pelo Alentejo, os sussurros de amor em noites quentes. Mas a pressão era real. O chefe no trabalho, um homem de meia idade com ideias antiquadas, comentava subtilmente sobre a vida pessoal instável dela, insinuando que a sua orientação afetava promoções. Amigos heterossexuais começavam a distanciar-se e a família de Maria, originária do Porto, insistia em arranjar-lhe pretendentes masculinos. "Quando vais casar e dar-nos netos?", perguntava a mãe em chamadas semanais. Maria sentia-se sufocada e naquela noite as palavras saíram sem filtro. 3 meses de silêncio forçado mudaram tudo. Maria tentou seguir em frente, saindo com amigos, focando no trabalho, mas o vazio era insuportável. Numa noite, após uma discussão acalorada com a mãe sobre escolhas erradas, Maria quebrou. Pegou no telefone e ligou para Ana, as lágrimas correndo livremente. "Eu não estava cansada de ti, Ana. Estava cansada de lutar contra o mundo sozinha." Ana, do outro lado, sentiu um misto de raiva e alívio. Decidiu voltar, mas com condições. Precisavam enfrentar as verdades juntas. Ao chegar ao apartamento, o abraço foi intenso, mas o ar estava carregado de tensão não resolvida. A reconciliação inicial foi doce, mas frágil. Elas passaram dias a conversar, reconstruindo pontes. Ana partilhou os medos sobre a família, Maria admitiu as inseguranças no trabalho. Decidiram ser mais abertas, começando por contar a amigos próximos.
Mas o primeiro teste veio rápido. Uma festa de família de Ana, onde Sofia, sabendo do segredo, a pressionou para não complicar as coisas. Ana hesitou, mas Maria insistiu. Se não formos honestas, isto vai nos destruir de novo. Na festa, em Sintra, Ana apresentou Maria como a minha companheira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai, um homem rígido de 60 anos, franziu a testa, a mãe piscou os olhos, confusa. O quê? Isso não é possível na nossa família, murmurou o pai, virando costas. Ana sentiu o chão fugir. Maria apertou-lhe a mão, mas o dano estava feito. Nos dias seguintes, chamadas iradas da família inundaram o telefone de Ana. Estás a envergonhar-nos. Pensa nós teus sobrinhos. Sofia, dividida, tentou mediar, mas o seu próprio casamento sofria com o escândalo. Ana questionava-se, valia a pena o amor se custava a perda da família? Maria, por seu lado, enfrentava rejeição similar. A mãe ligou, chorando, eu criei-te para seres normal. Isto é uma fase, volta ao Porto e arranja um homem decente. Maria desligou, mas o peso moral a consumia. Era errado amar assim? A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, ainda carregava vestígios de conservadorismo católico, especialmente em famílias tradicionais. As noites tornaram-se campos de batalha internos. Ana, na cama ao lado de Maria, debatia-se com dilemas éticos. Era egoísta impor esta vida à parceira? Maria, por sua vez, sentia culpa por ter iniciado a separação. Decidiram procurar ajuda, marcando uma sessão com uma terapeuta especializada em questões LGBT em Lisboa. A terapeuta, uma mulher sábia chamada Clara, ouviu-as pacientemente. O amor não é errado, mas as escolhas têm consequências. Vocês precisam decidir o que estão dispostas a sacrificar. Essas palavras ecoaram, forçando-as a confrontar realidades duras. Ana pensou em renunciar à família, Maria considerou mudar de emprego. Mas o alto preço pairava como uma nuvem. File 2. A tensão escalou quando Maria recebeu uma oferta de emprego em Madrid. É uma oportunidade de recomeçar, longe das pressões aqui, disse ela a Ana, os olhos brilhando com esperança misturada a medo. Ana, sentada à mesa da cozinha com uma chávena de café frio nas mãos, sentiu um nó na garganta. E nós? Vais embora sozinha? Maria abanou a cabeça, vem comigo. Podemos ser livres lá. Mas Ana hesitava. Deixar Lisboa significava abandonar a carreira, a irmã, os pais envelhecidos. O conflito interno era agonizante, escolher o amor ou a lealdade familiar? Dias depois, numa caminhada pelo Tejo, elas discutiram abertamente. Eu amo-te, Maria, mas a minha família é tudo o que tenho além de ti. Maria parou, virando-se com lágrimas nos olhos. E eu? Não sou suficiente? A conversa terminou em silêncio, mas plantou sementes de dúvida. Maria começou a preparar a mudança em segredo, temendo que Ana a abandonasse de novo. Ana, notando a distância, confrontou-a. Estás a trair-me, planeando ir sem mim? Maria negou, mas a mentira pairava no ar. A confiança, já frágil, começou a desfazer-se. Entretanto, a família de Ana intensificou a pressão. O pai marcou uma reunião familiar em casa deles, em Sintra. Ana foi sozinha, como pedido. Sentados na sala antiga com crucifixos nas paredes, o pai falou com voz grave. Esta relação é contra os nossos valores. Se continuas, cortamos contacto. A mãe chorava baixinho e Sofia olhava para o chão. Ana defendeu-se. É amor, pai. Não é uma escolha. Mas as palavras soaram ocas. Saiu dali destruída, questionando se o pai tinha razão. Era moralmente errado desafiar tradições seculares por um amor não convencional? Maria, por seu lado, enfrentava batalhas no trabalho. O chefe, ao saber da relação através de fofocas, reduziu as suas responsabilidades. Não queremos distrações, disse ele. Maria debateu-se, denunciar por discriminação ou calar-se?
Escolheu o silêncio, mas o ressentimento cresceu. Numa noite, confidenciou uma amiga, Rita, que também era lésbica. Rita aconselhou: luta, Maria. Não deixes que te definam. Inspirada, Maria confrontou o chefe no dia seguinte. Isto é discriminação. Vou reportar. O chefe riu: boa sorte. Ninguém te vai apoiar numa empresa como esta. Maria saiu tremendo, mas orgulhosa. Contou a Ana, esperando apoio, mas Ana, ainda abalada pela família, reagiu friamente. E se piorar tudo? O abismo entre elas alargava-se. Ana começou a evitar intimidades, alegando cansaço. Maria sentia-se rejeitada, revivendo o aniversário fatídico. Numa discussão acalorada, Maria acusou: tu nunca lutas por nós. Sempre a família primeiro. Ana rebateu: e tu? Planeias fugir para Madrid sem mim? A verdade saiu, Maria admitiu os planos. Porque tenho medo de te perder de novo. O abraço que se seguiu foi desesperado, mas o dano estava feito. Decidiram pausar a relação, dando espaço uma à outra. Maria mudou-se temporariamente para a casa de Rita, Ana ficou no apartamento, sozinha com memórias. Os dias de separação foram torturantes. Ana refletia sobre escolhas passadas, porque escondeu o amor tanto tempo. A sociedade portuguesa, com as suas festas religiosas e normas tradicionais, tornava o outing um risco. Mas o isolamento a forçava a crescer. Ligou para a terapeuta Clara sozinha, admitindo: sinto que estou a trair os meus valores. Clara respondeu: quais valores? Os teus ou os impostos? Ana ponderou, percebendo que o amor não era imoral, a hipocrisia social é que era. Maria, em casa de Rita, via o outro lado. Rita partilhava histórias de rejeição familiar que levaram à depressão. Não desistas, Maria. O amor vale o preço. Maria questionava: era egoísta impor a Ana uma vida de luta? Decidiu confrontar a mãe. Viajou ao Porto, sentando-se com ela na cozinha antiga. Mãe, amo uma mulher. É real? A mãe chorou, mas abraçou-a. Não entendo, mas és a minha filha. Um vislumbre de aceitação, mas parcial. Maria voltou a Lisboa com esperança renovada. Reencontraram-se num café encheado. Ana chegou primeiro, nervosa. Maria sentou-se, dizendo: não vou para Madrid sem ti. Ana sorriu, aliviada. Mas o momento foi interrompido por uma chamada. Sofia, em pânico. Pai teve um ataque cardíaco. Vem depressa. Ana correu para o hospital, Maria ao lado. No quarto, o pai, fraco na cama, olhou para Maria. Quem é ela? Ana, com voz firme: a mulher que amo. O pai fechou os olhos, murmurando: vamos falar depois. Um progresso mínimo, mas o stress uniu-as. A recuperação do pai trouxe novas dinâmicas. Ana passava dias em Sintra, ajudando. Maria juntava-se ocasionalmente, mas sentia-se uma intrusa. Sofia, vendo o apoio de Maria, amoleceu: talvez eu esteja errada. Mas o pai resistia, citando a Bíblia em conversas. Ana debatia-se internamente: persistir ou recuar? Escolheu persistir, mas o custo era emocional. Noites de choro sozinha, questionando se o amor justificava a dor familiar. Maria, sentindo a distância, procurou formas de ajudar. Organizou uma surpresa, uma viagem a Évora, para descontraírem. Lá, entre ruínas romanas, elas reconectaram. Prometo lutar por nós, disse Ana. Maria respondeu: eu também. Mas ao voltar, uma traição inesperada, Rita confessou sentimentos por Maria. Desculpa, mas vi-te vulnerável. Maria rejeitou, mas contou a Ana, temendo segredos. Ana, chocada, acusou: como pudeste deixar acontecer? A confiança abalada de novo, levando a outra separação. A separação desta vez foi mais dolorosa, carregada de acusações mútuas.
Ana, de volta ao apartamento vazio, sentia-se traída não só por Rita, mas pela hesitação de Maria em cortar laços imediatamente. Devias ter-me dito logo, gritou ela numa última chamada. Maria, hospedada num hotel barato em Lisboa, chorava sozinha, arrependida de ter confiado em Rita. O incidente destacava as inseguranças. Maria questionava se era digna de amor estável. Ana via fantasmas de rejeição em todos. A sociedade, com os seus estereótipos sobre relações lésbicas como instáveis, alimentava essas dúvidas. Ana mergulhou no trabalho, lecionando com fervor na universidade. Alunos notavam a mudança, mais distante, menos apaixonada. Uma colega, Beatriz, uma mulher heterossexual casada, ofereceu o ombro amigo. O amor dói, mas passa. Ana confidenciou partes da história, omitindo detalhes. Beatriz aconselhou: segue o teu coração, não as expectativas. Inspirada, Ana escreveu um diário, explorando conflitos internos, o dilema moral de priorizar o amor sobre a família tradicional. Era egoísmo ou autenticidade? Maria, desempregada após confrontar o chefe, procurava novo emprego. Entrevistas revelavam preconceitos subtis. Tem família? Planos para filhos? Ela respondia honestamente, mas via portas fecharem. Numa noite, encontrou Rita por acaso num bar. Desculpa, disse Rita. Maria perdoou, mas cortou contacto. Preciso de espaço para mim. Sozinha, Maria refletia sobre escolhas. Fugir para Madrid fora covardia? Decidiu ficar em Lisboa, lutando. Inscreveu-se em grupos de apoio LGBT, onde ouviu histórias semelhantes de rejeição e resiliência. Uma mulher mais velha partilhou: o preço do amor é alto, mas a liberdade vale. Meses passaram. Ana, visitando o pai recuperado, tentou diálogos. Pai, aceita-me como sou. Ele suspirou: é difícil. A igreja ensina. Mas não cortou contacto, um pequeno passo. Sofia, influenciada, convidou Maria para um jantar familiar. Maria aceitou, nervosa. Na mesa, conversas tensas. O pai evitou o tema, mas a mãe perguntou sobre o trabalho de Maria. Um degelo lento. Ana sentiu esperança, mas o custo, noites de ansiedade, questionando se forçar aceitação era ético. Maria, num novo emprego numa agência progressista, florescia. Mas saudades de Ana consumiam-na. Numa manifestação pelo orgulho em Lisboa, viu Ana de longe, protestando. Aproximou-se: ainda te amo. Ana, surpresa, respondeu: eu também, mas precisamos de mudar. Concordaram em terapia conjunta novamente. Clara guiou-as: confrontem as traições internas. Sessões revelaram: Ana temia abandono, Maria, rejeição. Trabalharam nisso, reconstruindo confiança devagar. Mas um novo conflito surgiu. A mãe de Maria anunciou uma visita. Traga o teu primo, um bom partido. Maria confrontou: mãe, sou lésbica. Aceita ou perde-me? A mãe chegou furiosa, mas ao ver Ana, parou. É ela? Maria assentiu. A discussão foi intensa: isto é pecado. Maria rebateu: amor não é pecado. A mãe partiu zangada, cortando contacto temporariamente. Maria quebrou, mas Ana apoiou: fizeste o certo. O sacrifício uniu-as, mas o vazio familiar doía. Ana, inspirada, escreveu um artigo anónimo sobre experiências LGBT para um jornal local. Recebeu respostas mistas, apoio e ódio. Um e-mail anónimo ameaçava: cuidado, freak. O medo instalou-se. Contou a Maria, que insistiu em denunciar. Não podemos viver com medo. Mas Ana hesitava, temendo escalada. A decisão: prosseguir ou calar? Escolheram prosseguir, fortalecendo o laço. Numa viagem a Porto, para reconectar com a mãe de Maria, o clímax aproximava-se. A mãe recebeu-as friamente. Conversas evoluíram para gritos: escolheste errado. Maria chorou: é a minha vida.
Ana interveio, respeite-nos. A mãe amoleceu ligeiramente, preciso de tempo. Um progresso, mas exaustivo. No comboio de volta, elas debateram, valia o esforço? De volta a Lisboa, uma traição maior, Sofia revelou a Ana que o pai planeava deserdá-la se continuasse. Ana confrontou, é chantagem? Ele admitiu, para te salvar. Ana escolheu, então perca a herança, mas não o amor. O corte foi doloroso, mas libertador. Maria, orgulhosa, propôs morarem juntas de novo. Aceitaram, mas com regras, honestidade total. O cotidiano retomou, mas tenso. Pequenas discussões sobre finanças e rotinas destacavam diferenças. Maria queria adotar um cão, Ana hesitava, citando responsabilidades. Mas o amor prevalecia. Numa noite, celebrando o novo início, elas juraram lealdade. No entanto, sombras pairavam, e se a sociedade piorasse? A estabilidade aparente ruiu quando Maria recebeu uma promoção que exigia viagens frequentes. É o meu sonho, disse ela a Ana, excitada. Ana, agora diretora de departamento na universidade, sentiu inveja misturada a medo. E nós? Vai estar ausente meses. Maria prometeu, voltarei sempre. Mas Ana via ecos da separação inicial. O conflito interno, apoiar ou sabotar? Escolheu apoiar, mas com ressentimento oculto. Viagens começaram. Maria em Berlim, Paris, ligando diariamente. Ana preenchia vazios com trabalho, mas solidão crescia. Amigos comentavam, relações assim são voláteis. Ana defendia, mas duvidava. Numa noite sozinha, encontrou Beatriz novamente. Conversa inocente evoluiu para confidências. Beatriz tocou na mão de Ana, mereces mais. Ana recuou, mas o incidente plantou culpa. Contar a Maria ou não? O dilema moral a torturava. Maria, em viagem, enfrentava discriminação, hotéis questionando quarto para uma. Sentia-se isolada, questionando se valia o preço. Ligou para Ana, mas notou frieza. O que se passa? Ana mentiu, nada. A mentira cresceu, levando a discussões por videochamada. Estás a esconder algo. Maria acusou. Ana admitiu o encontro, mas minimizou. Maria sentiu traição, como eu com Rita? A chamada terminou em lágrimas. Maria encurtou a viagem, voltando cedo. Confrontaram-se no aeroporto. Precisas de decidir se me queres, disse Maria. Ana chorou, quero, mas o medo consome. Decidiram pausa nas viagens. Maria recusou futuras, sacrificando carreira. O custo, ressentimento sutil. Fiz isto por nós, disse ela, mas o tom era acusador. Ana sentia culpa, questionando se forçar a escolha errada. Família interveio novamente. A mãe de Maria ligou, reconciliada parcialmente. Venham visitar. Elas foram ao Porto. Recepção morna, mas progressiva. O primo, presente, flertou com Maria ignorantemente. Ana sentiu ciúmes, confrontando Maria depois. Deixaste acontecer? Maria negou, mas a semente de dúvida germinou. De volta, discussões escalaram. Estás paranoica. Maria gritou. Ana rebateu, e tu, ambiciosa demais. Terapia ajudou, mas não resolveu tudo. Clara sugeriu, enfrentem medo juntos. Elas organizaram um outing público, post no Facebook sobre a relação. Respostas variadas, apoio de amigos, silêncio familiar, ódio online. Um comentário, vão para o inferno. O stress culminou num ataque de pânico de Ana. Maria consolou, estamos juntas. Mas o preço psicológico era alto. Um twist, Rita reapareceu, pedindo perdão e oferecendo emprego a Maria. É platónico. Maria contou a Ana, que explodiu, traição de novo.
Maria recusou o emprego, mas o dano persistia. Questionavam: era o amor tóxico? Decidiram separação amigável para refletir. Maria mudou-se para um apartamento alugado, Ana ficou devastada. Meses de introspecção. Ana viajou sozinha à Madeira, meditando. Percebeu: o amor requer sacrifício mútuo, não unilateral. Maria, em grupos de apoio, aprendeu resiliência. Não desistas se vale. Decidiu reconquistar Ana. Enviou carta, o preço foi alto, mas pagaria de novo. Ana leu, chorando. Ligou, volta. Reencontro emotivo. Prometeram mudanças, terapia regular, limites familiares, carreiras equilibradas. Mas um novo desafio, a adoção. Queriam família, mas leis e sociedade complicavam. Discutiram, prosseguir ou não? Escolheram sim, iniciando processo. Burocracia revelou preconceitos. 2 mulheres? Difícil? O luto uniu-as. Família amoleceu. O pai de Ana ligou: venham jantar. Aceitaram, cautelosas. Conversa honesta: não aprovo, mas amo-te. Um avanço. A mãe de Maria similar. O custo: anos de dor, mas o despertar para a autenticidade. Com o processo de adoção em andamento, as tensões atingiram o pico. Entrevistas com assistentes sociais questionavam: como lidam com preconceitos? Elas responderam honestamente, mas sentiam julgamento. Ana debatia-se: era ético trazer uma criança para este mundo hostil? Maria insistia: mostraremos amor real. A decisão testava limites. Um incidente social abalou. Numa conferência, Ana foi confrontada por um colega conservador. A tua escolha afeta a imagem da universidade. Ana defendeu-se publicamente, ganhando aliados, mas perdendo promoções. O sacrifício profissional doía, mas fortalecia convicção. Maria, similar, enfrentou clientes recusando serviços. Não trabalhamos com vocês. Ela processou vencendo, mas o stress cobrava. Família testou lealdade final. Sofia anunciou gravidez, convidando-as para madrinhas. Aceitaram, mas o pai hesitou: se continuarem assim. Ana confrontou: aceita-nos ou perde-nos. Ele cedeu, relutante. A mãe de Maria organizou um almoço reconciliador. Lá, discussões sobre moral: Deus perdoa? Maria respondeu: Deus é amor. Um acordo tênue. O clímax veio com a aprovação de adoção. Celebraram, mas realidade bateu: educar uma criança em sociedade preconceituosa. Decisões diárias, escolas inclusivas, conversas sobre identidade. O amor delas, agora público, atraía olhares, mas também inspiração. Amigos lésbicos viam-nas como modelo. Anos passaram em flash. A criança, uma menina chamada Lia, trouxe alegria e desafios. Brigas sobre educação destacavam diferenças, mas resolviam com diálogo. O preço pago: famílias distantes, carreiras estagnadas, feridas emocionais, valera? Num aniversário, Maria disse: estou cansada, mas feliz. Ana sorriu: juntas, superamos. Mas reflexões finais: as escolhas foram certas? Traições perdoadas, sacrifícios justificados? A sociedade mudara pouco, mas elas sim. O amor prevaleceu, mas com cicatrizes. Foi correto priorizar o amor sobre as normas sociais e familiares, ou isso foi uma ilusão egoísta que causou mais dor do que felicidade?